A história começa em uma sala de aula, com um garoto reclamando mentalmente da aula. E esse mesmo garoto pede para ir ao banheiro, no que a professora acata o pedido dele. E um aluno de cabelos verdes fala para ele não morrer no caminho, mas ele logo recebe um giz no rosto para ficar calado, né? É para apanhar e ficar quieto. Então a cena é cortada para ele andando nos corredores enquanto reflete que sua vida é relativamente comum. Mas esse pensamento é interrompido quando um garoto é arremessado pela parede, com ele pensando que poderia ter morrido agora. Então, o garoto de cabelos vermelho se levanta e vemos que quem jogou ele foi esse garoto de cabelo laranja. E ele arremessou ele pela parede apenas porque ele quebrou sua caneta. Então o vermelhinho começa a carregar um Kamehameha. E o cabelo lambido só pensa que ele tem que correr para não morrer, já que ele é o único que não tem nenhuma habilidade. E ele tenta ir para o banheiro mais uma vez, mas ele vê um aluno sofrendo bullying na direção do banheiro. E não é só bullying não, o moleque tá tomando uma surra só porque falou que não ia fazer do que o outro mandou. E depois de amaciar a carne do garoto de novo, o cinza manda ele não responder novamente, e é pra ele obedecer, ou vai apanhar até ficar perto da morte. Mas quando ele ia dar o golpe final, o cabelo lambido empurra o cinzinha com o ombro, derrubando ele no chão e mandando ele ficar na dele. E o cinza se levanta, dizendo que sabe quem é ele. Ele é aquele aluno aleijado e ainda assim está tentando bancar o herói. Ele deveria saber do seu lugar. Então ele ataca o gelzinho, mas ele bloqueia o ataque e dá uma bordoada no rosto dele, fazendo o cinzinha cambalear enquanto fala que ele tá morto. Então ele ativa sua habilidade, enquanto o gel pensa no que ele pode fazer contra isso. Então o cinzinha fala que o mundo não é um lugar simpático para fracotes como ele, e manda ele não se meter onde não é chamado, ou continue e morre. Enquanto ele pensava na ameaça, o cinza vai para trás dele e acerta uma cotovelada no seu rosto. Então o gel pensa que ele é muito rápido e sua pele ficou dura como pedra, e fala para si mesmo que finalmente entendeu a habilidade dele, e não passa de um simples autoaperfeiçoamento. Então o cinza fala que se ele implorar por perdão, ele o deixa sair de lá quase inteiro. Então o gel pensa que a habilidade dele nem é tão boa assim, e ele só está se achando porque finalmente encontrou alguém mais fraco do que ele. Então o gel começa a coringar, e o cinza pergunta qual é a graça. Eu já respondo, imaginei que você perguntaria, é que eu pensei numa piada. Só que você não entende, não, sacanagem. No que o já responde que está rindo dele, e que implorar é um pouco demais, ele não acha? E normalmente quem pede pra outra pessoa implorar, normalmente é forte. Mas o cinzinho só consegue correr um pouco mais rápido e bater um pouco mais forte. E enquanto anda até a janela, o Joe fala que mesmo sem nenhuma habilidade, ele consegue espancar o cinza. Cinza é esse que obviamente fica a pé da vida e avança em direção ao gel, que se abaixa e aplica um golpe de judô no cinza, jogando ele pela janela. E o Gel fica aliviado que isso realmente funcionou, e pensa que mesmo assim ele ainda quebrou o braço. Então ele vai até a enfermaria, onde nos é finalmente revelado o nome dele. Seu nome é John, então o médico pergunta se ele quebrou o braço novamente, e pergunta quantas vezes ele vai ter que repetir isso. Ele realmente vai ter que morrer para entender? No que o Prota fala que sente muitíssimo, então o médico dá um líquido verde pro protagonista, e diz que o braço do John será curado em 3 horas. No que ele agradece e começa a beber, então o doutor continua o sermão, dizendo que felizmente dessa vez foi o garoto de pedra, e se fosse alguém mais forte ele teria que o ver no necrotério. No que o John fala que sabe, que ele não precisa se preocupar, já que ele será mais cuidadoso, e começa a sair da enfermaria. Mas o encosto, o doutor pergunta para onde ele está indo, e fala que ele conhece o procedimento, ele não vai a lugar algum até ser curado. E vamos até o telhado da escola, onde uma garota de cabelos roxos está usando seu celular, até que recebe um pedido de ajuda, e pergunta onde ele está. Então ela começa a se dirigir até lá, e quando ela chega, o doutor pensa que lá vem mais um pobre lascado. Então a roxinha vai até o Prota, perguntando que pedido foi aquele, no que ele responde que vai morrer de tédio ficando 3 horas na enfermaria. No que ela responde que ele se f***ou e fala que tem que ir para a aula, mas vai se lembrar de não esperar quando acabar a aula. No que o Johnny pega no ombro dela, perguntando quem ela quer enganar, e fala que ela nunca vai para a aula mesmo, porque ela quer agora. No que ela acaba ficando junto com ele, e olha que casal fofinho ali jogando. E o John dá um grito falando que conseguiu, no que essa até pergunta que olhar medonho é esse, no que ele manda ela olhar, mostrando pra ela que bateu o recorde no jogo, e fala que a cidade tem um novo xerife agora. No que ela responde que é realmente incrível, mas ainda não é o bastante. E mostrando o telefone para ele, o Prota fala que nem no que ela pegou o 212 e diz que ela trapaceou nisso. No que ela responde que não trapaceou, apenas usou sua habilidade, e não tem culpa se ele não tem uma. Só que enquanto eles discutiam, o prédio todo começa a tremer.
Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, o doutor sai pé da vida, falando que vai matar quem tá fazendo barulho. Mas antes dele abrir a porta, ele manda o John ficar ali paradinho até ele voltar. No que o John manda ele relaxar, ele diz que não vai sair não, fica de boa ali. Só que quando o doutor sai, o John obviamente rala junto com a Sarah. E do lado de fora, o Cinzinha tá pensando que quando ver aquele aleijado de novo, vai acabar com ele. Mas falando no diabo, olha quem tá ali na frente dele. Então ele usa sua habilidade pra puxar o Prota pela camisa. No que o John fala que se for sobre antes, ele pensou que eles estavam kits e fala pra ele esquecer logo tudo isso. No que o Cinzinha pede truco, falando que o Johnny jogou ele da janela. Só que o Prota pede 6, falando que o Cinza quebrou o braço dele. E o Cinza ia descer do 7 copa no Prota, mas ele vê o Zap bem atrás do nosso herói. Zap esse que obviamente é a nossa heroína, que já manda o Cinzinha soltar do Prota. No que o Cinza pergunta se é pra ele estar assustado. Não sei se ele notou, mas ele tá se tremendo todo aí. Ele continua, dizendo que já ouviu rumores sobre ela, mas como ela pode ser tão forte se anda com um fracote como o Prota. E diz que se eles vazarem, ele pode... Só que a Seda joga ele pra casa do caralho, sem nem se mexer. Então o Cinzinha manda essa vadia não olhar pra ele assim. E ele obviamente falou isso mentalmente, só que ele é corajoso e tenta dar um soco nela, que desvia e nocauteia ele em um segundo. E parei, o maluco ganhou menos do que eu na cama. Então a Sarah pergunta pra onde eles vão agora. No que o John pergunta o que ela acha de umas bebidas. No que ela responde que é claro, que obviamente tudo isso na conta do nosso herói, né? E com o doutor vemos quem tava fazendo todo aquele estardalhaço. E foram aqueles dois coloridinhos. E obviamente eles tomam uma puta bronca do doutor. E o vermelho fala que foi culpa do laranja, já que ele estava de boa e o laranja chegou dando um soco nele. No que eles começam a discutir de novo, com o laranja falando que foi culpa dele que quebrou sua caneta. E o doutor mais puto que se ele tem dia de serviço, bate a cabeça deles um contra o outro, falando que não importa quem começou essa porra, eles deveriam saber que cada ação tem consequência. E de repente o Cinzinha chega se arrastando lá na enfermaria. Quando o doutor repara nele, ele dá uma olhadinha pro lado e vê que o John não tá mais na enfermaria. Ele já tava puto, agora ele tá puto vezes 2. E já com o nosso casal, vemos a Sarah zoando o Prota, falando que ele foi bem criativo em ter jogado o Cinzinha pela janela. No que o John fala que não é engraçado, ele poderia ter morrido. No que a Sarah fala que o John sempre diz isso, mas ali está ele de novo, apenas com o braço quebrado. No que o John fala que esse não é o X da questão. Ele apenas queria ter um pouco de paz, já que no atual momento ele não pode fazer nada e qualquer discussão vira uma luta. E tudo que ele pode fazer é temer por sua vida. E questiona por que todos têm que ser tão violentos. No que a Sarah responde que isso é uma perda de tempo e não há necessidade de discutir com o apenas para provar seu argumento. No que o John pergunta se ela só diz isso porque pode forçar o seu argumento. E fala que as pessoas mais fortes nem sempre têm razão. E usa da força apenas para provar seu ponto é patético. E essa fala do John obviamente incomoda a Sarah. E ele diz que não estava se referindo a ela em específico, no que ela só volta a tomar sua bebida, deixando um climão entre os dois. Então o foco é cortado para a TV, onde eles anunciam que a organização Amber tem deixado um rastro de corpos. E o mais recente foi em Luvan, em um beco bem afastado. E os investigadores já identificaram o corpo como sendo do vigilante X-Static. O corpo estava coberto de queimaduras e cortes. E assim como todas as vítimas da Amber, uma marca com o símbolo da organização foi deixada em seu corpo. Então a Sarah quebra o silêncio entre eles, falando que outro autoproclamado super-herói foi uma vítima da sociedade em que eles vivem. Ele diz que as pessoas têm que aprender a se preocupar mais com seus próprios problemas, ainda mais se não tiverem força para superá-los. No que o John fala que ele estava apenas tentando proteger os mais fracos. No que a Sarah pergunta se o John se sente mais seguro agora que o herói está morto. Então Prata pensa que faz um ano desde que foi transferido para a escola de Wellston. Então vemos o John se apresentando para a turma em um flashback. Ele pensando que deu muito duro e estudou muito para entrar lá. E pensou que com provas tão difíceis o foco principal da Wellston seria estudo. Mas mesmo flashback, ao final da aula, uma garota vai até ele, dando boas-vindas e se apresentando como Elaine. E ela age de forma extremamente simpática com o John, perguntando sobre ele e onde ele estudava, o que ele achou da escola até agora e tudo mais. Mas ela faz a pergunta que mudaria tudo. Ela pergunta sobre a habilidade dele, fazendo todos os olhares que estavam focados em outros locais focarem nele naquele momento. Então ele responde ela, dizendo que não tem nenhuma habilidade. Então aquele rosto repleto de inocência e simpatia se contorce em puro ódio e desprezo, fazendo o John questionar o que estava acontecendo com ela. Mas ao tentar tocar ela, ela o afasta, falando que não pode acreditar que perdeu seu tempo com um aleijado inútil como ele. Então naquele momento John percebeu que assim como tudo no mundo, naquela escola a força define tudo. E mais tarde naquele mesmo dia, vemos o John sendo intimidado por um grupo de alunos, apenas por ser mais
fraco que os outros. E enquanto estava sendo ameaçado, John observa Serafine passando e decide pedir ajuda para ela. Mas porque alguém tão poderoso como ela iria perder tempo com ele. E essa ação de pedir ajuda enfurece os bullies, que partem para a agressão. E tudo que temos sobre aquela interação são os gritos de agonia do John. E nos dias atuais, vemos o John recebendo a ligação da Sarah, que pede para não ser acompanhar ela nas compras. No que ele responde que não pode, já que está muito ocupado naquele dia, já que sua casa está uma zona e vai levar o dia todo para limpar. Só que enquanto ele dava desculpinhas para ela no telefone, a sua campanha toca, e quem será que é, né? Então o John vai abrir a porta com um olhar de morto, com a Sarah mandando ele não olhar para ela com aqueles olhos. Ele diz que vai ajudar ele a limpar a casa. Só que a casa dele estava tão limpa que chega a brilhar, exceto por um par de luvas no chão. Então a Sarah vai até ele, o colocando sobre a mesa, dizendo que pronto, agora está tudo limpo. Então eles podem ir. E durante as compras, o John vai até ela com uma camisa rosa escrito Lame, falando que deve ser algo chique, gostou da escrita e que parece francês. Ele vai provar a camisa. Tava achando que era pra ela, Prota. Então Prota segue o provador, perguntando se ficou bom. No que ela pensa que ficou uma porcaria. E já corta na cena pra eles andando no shopping, quando você tá falando que não foi tão ruim. Só que quando o John vai responder, uma garota esbarra nele enquanto ia para uma barraca, onde tem um cara com a habilidade de medir o nível das pessoas. E quem tiver um rank maior do que 5 ganha um prêmio. Então o John chama a Sarah para testar. No que ela fala que não tá afim e que escutou que essas barracas normalmente são golpes. No que o John dá mais uma insistidinha e ela cede, vai até ele lá. E na barraca a mulher tá pé da vida com a avaliação dela. No que a atendente pede para ela não ficar brava, já que o rank 4 significa que ela é muito mais talentosa que uma pessoa comum. E isso deixa ela apenas mais brava ainda, perguntando se ser apenas o rank 4 é bom. No que o atendente responde que no ranqueamento atual, o nível 3 é o rank médio, e dos 5 em diante são considerados de alto nível. Então o rank 4 significa que ela realmente é forte. No que ela bate na mesa falando que isso é uma fraude, e pede seu dinheiro de volta, e puxa ele pela gravata, dizendo que se ele não devolver o dinheiro dela, ela vai explodir aquela porra toda. No que o John chega por trás dela e pede pra ela por favor se acalmar. Então ela se vira, mandando ele cuidar da própria vida. No que ele responde que está cuidando, afinal ele não quer perder tempo ali esperando ela receber o reembolso de menos $10. No que ela solta o carinha da barraca e vira totalmente pro Prota, falando que pirralhos como ele deveriam aprender a ficar quietos. No que o Prota pede pra ela se acalmar por favor. Enquanto isso, as pessoas que estavam lá saem de perto. Então ela diz que ele deveria ter pensado nisso antes de insultar ela. E eu não sei onde o Prota insultou ela não, mas beleza. No que o Prota pede desculpas e pergunta se eles podem apenas conversar. Então ela ativa sua habilidade, perguntando se ele ficou com medo. Então o Prota observa a habilidade na mão dela e pensa que aquilo é energia concentrada. E um disparo daquilo pode gerar graves consequências. Então ele olha pro lado e dá um sorrisinho, mandando ela vir, falando que se ela realmente quiser brigar, ele tá ali. Então a moça se pergunta por que ele não está ativando sua habilidade. E olha para a Sarah, que estava sorrindo o tempo todo. Então o Prota pergunta o que ela tá esperando e será que ela ficou com medo? Deixando ela pra caralho, fazendo ela atacar ele. E quando ela vai atacar ele, o Prota grita por ajuda, falando que essa louca quer explodir o shopping. Então a segurança vai até ela, segurando seu braço e perguntando o que ela está pensando. E ela aponta para o nosso casal, dizendo que a culpa é deles, no que o Prota fala que eles apenas estavam esperando na fila. Então de repente essa louca começou a ameaçar eles, no que ela joga a culpa em outra pessoa novamente, mas dessa vez no atendente, falando que é a culpa dele que roubou seu dinheiro. No que o segurança fica pistola e vai até o atendente, falando que já está cansado dele causando problemas, e pede para ele devolver o dinheiro da moça, no que ele prontamente devolve sob livre e espontânea pressão. Então o segurança chega bem perto dele, dizendo que se ele causar problemas mais uma vez, irá garantir que ele nunca mais trabalhe lá novamente. Então ele vai até a moça, devolvendo o dinheiro e pedindo desculpas pelo ocorrido. Então a moça pega o dinheiro e sai, com o segurança mandando o nosso casal ficar longe de problemas. Então o Prota pensa que esse mundo é uma porcaria. Mesmo com evidências, nada acontece com os fortes. Então o Prota vai até o atendente, pedindo desculpas pelo ocorrido, no que ele fala que não tem perigo e agradece eles por tentarem ajudar. E pergunta se eles querem testar as habilidades deles, no que o Prota coloca a Sarah na frente, falando que ela quer. Então o atendente fala que como agradecimento fará a avaliação de forma gratuita. Então ele pega a mão da Sarah, falando que ela é incrível por ser de nível 8, e dá o prêmio prometido para ela, e diz que aí está, um lindo urso para uma linda senhora. E o Prota pensa que essa porcaria é mais barata que a taxa. Então o atendente pergunta se o John não quer saber o nível dele, e tenta o tocar, mas o John rapidamente se esquiva como se tivesse algo para esconder. Então o atendente pede desculpas por não perguntar se podia antes, no que o John apenas fala para ele não se preocupar e que ele não encontraria nada mesmo. Então nosso casal se despede do atendente com sorrisos em seu rosto. Mas se eles soubessem que esse encontro levaria à desgraça de ambos, eles teriam matado o atendente na hora em que o viram.
E já de noite, nosso casal está saindo do shopping, com o John falando que o dia passou bem rápido, enquanto a Seda pensa que foi porque ele acordou às 2 da tarde. Então eles vão até um ponto para pegar um busão. Mas, como está lotado, o John sugere deles irem para outro, que fica depois do parquinho. E já atravessando o parquinho, o John começa a olhar desconfiado para trás. Só que ele volta a atenção para a Seda quando ela dá uma risada. No que o John pergunta qual é a graça. E a Seda diz que ele ficou tão sério no shopping que achou que ele iria iniciar uma guerra. Mas em pensar que ele apenas chamou o segurança é bem anticlímax. No que o John diz que aquela mulher não merecia o reembolso e só conseguiu ele por ser mais poderosa. E exclama que isso é bem frustrante. No que a Seda manda ele não ser tão negativo e pede para ele começar a se preocupar mais consigo mesmo. No que o John apenas dá um sorriso para ela e muda de assunto, perguntando se ela já deu um nome para o ursinho. No que ela pensa um pouco e pergunta se ele tem algum nome. E o nosso herói, com 100% da sua criatividade, sugere John. No que ela diz que o John é mais criativo que uma porta. No que ela pensa um pouco e pergunta se ele tem algum nome em mente. No que quando o John vai responder, ele sente novamente uma presença o seguindo e puxa a Seda para eles saírem de lá. No que eles correm até um local mais comercial, com a Seda se perguntando do que eles estão fugindo, até que o John vai para uma entrada na sua direita, pegando uma blusa rosa na sacola e jogando no ar, que acaba ficando em cima de uma pessoa que estava invisível. E naquele momento tudo ficou congelado, com apenas nossa deusa em movimento, que sai de trás do John e chuta o homem invisível, jogando ele para casa do chapéu. E quando ela desativa sua habilidade, ela fala pro John que é melhor eles deixarem um like nesse vídeo. E já na casa do John, eles se olham depois de fechar a porta, com a Sarah perguntando o que diabos foi isso. No que o John diz que provavelmente era alguém querendo nos assaltar. Então o John vai para o meio da sala, falando que o dia foi cheio. Então a Sarah pergunta se ele sabia que eles estavam sendo seguidos. No que o John se vira, falando que foi apenas por instinto, e muda de assunto, perguntando se ela está com fome. No que ela responde que não, e fala que já está ficando tarde, então vai voltar para o dormitório. No que o protagonista pergunta se ela está ficando louca, e se tiver mais deles, o que ela vai fazer? No que ela responde que pode se virar sozinha. Prata, tipo assim, ela consegue se virar sozinha, você não. E o Prata responde que sabe, mas é mais seguro se ela ficar na casa dele. E pergunta por que ela arriscaria, sendo que ela pode voltar para o dormitório de manhã. O Prata tá atacante demais, filho. Então a nossa dona de casa vai cozinhar, enquanto o macho da relação vai descansar. Só que quando ela vai se sentar no sofá, ela observa um livro sobre a mesa. E pega ele, só que bem na hora que ela pega, o John vai até a sala. Então ela diz que ele sempre surpreende ela, já que aquele é um livro proibido, e o John vai até ela, falando que o pai dele que deu pra ele. Então ela olha pro nome do autor na capa, e fica surpresa que o pai do John é o infame W.H. Doe. E o John fica meio envergonhado, né, mas fazer o quê? Se meu pai tivesse um livro que foi banido no mundo inteiro, eu também ia ficar meio pá, né? Isso se eu tivesse pai, no caso, até porque, né? E a Sarah diz que ela está com sorte, já que sempre quis ler esse livro, mas é praticamente impossível arrumar ele. Ele diz que ouviu que o livro é amaldiçoado, e as pessoas que leem ele começam a delirar, além de que todos os super-heróis que estão ajudando as pessoas foram influenciados por ele. E o John fala que as pessoas não estão delirando, e a razão pela qual as pessoas estão fazendo isso é porque elas entenderam a mensagem que o livro quis passar, que é que esse mundo é falho, as pessoas deveriam usar seu poder para trazer o equilíbrio à paz, mas no lugar disso estão tirando vantagem dos mais fracos. E a Sarah diz que ele está começando a suar como aqueles vigilantes, no que o John só manda ele esquecer o que ele disse, já que é melhor ela ler por si mesma. Então ela sorri, dizendo que vai ficar com o livro por enquanto então. E durante a noite, vemos uma pessoa falando que o alvo está inativo há mais de 6 horas e pergunta se deve marcar o alvo, no que aparentemente o superior responde que sim. E vemos nosso casal de noite, com o John tendo pesadelos com ele sendo perseguido por alunos, até que uma menina de cabelo verde dá a mão para ele, oferecendo ajuda. Só que nosso herói acorda assustado com o sonho, colocando a mão na cabeça e checando a Sarah, que está dormindo bem plena com seu ursinho. Então ele vai até o banheiro lavar o rosto, enquanto fala para si mesmo que foi apenas um sonho, e ele precisa se acalmar. Enquanto fala para si mesmo que foi apenas um sonho, ele precisa se acalmar urgentemente. Então ele veste um casaco e sai de casa, indo até uma loja de conveniências e comprando um joelho, e come enquanto as imagens do sonho ainda aparecem em sua mente, fazendo ele perder o apetite e voltar para casa, acordando nosso anjinho de cabelos curtos, que diz que ele acorda bem cedo, com ele respondendo que estava apenas sem sono. Então ela pergunta se ele teve um pesadelo, com ele apenas desviando do assunto, dizendo que trouxe o café da manhã para eles, o que deixa a Sarah meio desconfiada enquanto come, já que o Johnny Boy
tão falador normalmente? Então ela tenta perguntar sobre isso, no que ele apenas responde que não é nada. Mas ela continua, falando que qualquer coisa que ele precisar, ela vai estar lá. Mas ele corta ela, dizendo de forma bem grosseira que já avisou que está bem, fazendo ela parar de comer e se levantar, dizendo que aparentemente ele precisa de um tempo livre. Então nosso herói até tenta se desculpar com ela, mas ela só sai de lá, o deixando desolado. E já no lado de fora, nossa heroína olha o telefone, que tem 37 mensagens não lidas, fazendo ela voltar para o dormitório, onde aquela mesma menina de cabelo ciano que humilhou o prota questiona onde ela esteve esse tempo todo. Ela faz mais uma pergunta, perguntando se ela estava com aquele aleijado inútil novamente, e começa a gritar que ela sempre está com ele, e começa a descascar o prota. E a Sarah, pra cá, com alguém falando do macho dela, usa sua habilidade e caminha bem devagar até Elaine, dizendo que o que ela faz ou com quem ela anda não é da conta dela, e sai sem olhar para trás, desativando sua habilidade e fazendo ela cair no chão. Então ela recebe uma ligação, com alguém perguntando se a Serafine já voltou, e dizendo que já está indo até lá. E cortando a cena para Sarah em seu quarto, ela estava colocando um ursinho na cabeceira, até que o John manda uma mensagem para ela, pedindo para ela tomar cuidado com o livro, já que pode dar ruim se alguém pegar ela lendo. Então ela lê a mensagem com a cara descontente e abre o livro na primeira página, onde estava escrito dedicado para meu filho, só que alguém atrapalha ela, batendo na porta. E quando ela abre, é um loirinho falando que ela está bem bonita. E ela só corta ele, tentando fechar a porta, no que ele segura a porta e pede para ela pelo menos ouvir, e começa a falar que eles foram desafiados para uma batalha territorial em 6 horas, e pede para Sarah ser a rainha durante a batalha, mas ela só diz que não está interessada em batalhas por território e tenta fechar a porta de novo. Mas novamente o loiro impede ela, dizendo que sabe que isso é um incômodo para ela, mas como a verdadeira rainha de Wellston é o dever dela, e termina dizendo que tem dirigido o show para ela ultimamente, mas naquele dia ele precisa de uma rainha. Então a Serafine só pergunta onde está a Amy, no que ele responde que ela voltou para casa devido a problemas familiares, e manda ela não se preocupar, já que ela não terá que lutar com aqueles fracos, já que ele cuidará do show com o Blake, e ela tem apenas que assistir a luta. E cortando a cena para 6 horas depois, a Sarah está em um trem com toda a rapaziadinha forte ali. E lá no campo nos é mostrada a escola contra quem eles vão lutar, que eu não vou conseguir falar o nome, então nem me perguntem, tá, o nome tá na tela aí o nome. Boom! Com o Argo, vulgo loirinho, perguntando como a galerinha fracassada está, no que a aparentemente líder manda ele parar de bobagens, já que como foi ele quem os desafiou, pelo menos deveria ter a decência de aparecer no horário marcado. Obviamente deixando a cena meio pá, né? Já que ele mentiu, dizendo que eles tinham sido desafiados. Então a líder da escola rival se levanta e vai até ele, perguntando o que ele está planejando, no que o babaquinha responde que ficou sabendo que eles recrutaram a nova rainha, e ainda não perderam com ela na equipe, então queria ter uma chance de ver ela em ação. Então a líder pergunta como ele quer resolver isso, se é um x1 ou 3x6, no que o Arlo responde que vai ser um x1. Então a líder pergunta quem é a novata, e o Arlo responde que a Serafine não é uma novata, e sim uma veterana que está retornando. Então a líder pensa nesse nome, e se lembra que a Sarah deu uma costa na equipe dela na última vez. A sua foi tão forte que ela não lembra nem do rosto dela, tá foda. Então o Arlo, vendo que ela ficou em choque, diz que está na hora deles começarem. Então, com todos preparados, a Elaine pede para os valetes se prepararem e inicia a luta. Então o valete de cabelo azul vai pra cima, fazendo o valete vermelho recuar e atacar com suas esferas de energia, para impedir que ele chegue perto. Então o azul bloqueia os ataques com seu braço e enxerga uma abertura, pulando para cima para tentar acertar ele. Mas o vermelho, vendo ele pular, usa sua energia para desviar, fazendo o azul acertar apenas o chão, abrindo uma cratera nele. Então o vermelho carrega um Kamehameha enquanto o azul está distraído, o lançando sobre ele. Porém, o azul consegue desviar por pouco antes de ser atingido em cheio, mas o ataque acertou sua perna, fazendo o vermelho conseguir abrir uma certa distância. Então o azul pensa em uma forma de encurtar o alcance, pegando 2 pedras e jogando na direção do vermelho, que apenas usou sua energia para destruir elas, assim bloqueando a visão do azul com a poeira que subiu. E com essa brecha, o vermelho consegue se aproximar e carregar um Kamehameha bem na frente dele, mas a líder da equipe do azul para a luta, declarando que eles perderam esse round, e pedindo para o azul ir tratar sua perna. Então a rainha vai para a frente, disposta a enfrentar o valete.
Então a Elaine começa a luta entre os dois, com o Valete atacando primeiro com suas esferas de energia, que a rainha bloqueia com as duas patas de aranha, usando as mesmas para atacar freneticamente. Apenas pode desviar usando sua habilidade. Só que enquanto desviava das duas patas, ela surge com mais duas patas, ferindo ele no abdômen, fazendo ele se afastar, mas ela continua atacando. Então ele decide ir em direção a ela, desviando das patas para conseguir um acerto preciso. Só que quando ele vai atacar, ela simplesmente surge com mais duas patas, acertando o peito dele e o jogando para longe, fazendo a Sarah se perguntar por que o Arlo ainda não parou a luta, já que claramente o Valete não tem chance de ganhar. Então a Dona Aranha pergunta para o Vermelho se a equipe dele realmente vai esperar ele ser nocauteado. Ele diz que se esse for o caso, vai acabar com isso rapidamente, atacando ele com suas 6 patas, mas a Sarah grita dizendo que já é o suficiente, dando a vitória para a Dona Aranha e pedindo para Elaine curar o Blake, que prontamente acata o pedido, levando ele para trás e cuidando dele. Então ela pensa que deixou as batalhas por apenas um semestre e o Arlo já tá fazendo merda. Então ela encara a Dona Aranha, dando um passo para frente com a intenção de lutar, mas o Arlo impede ela, dizendo que já tinha dito antes, somente ele e o Blake vão lutar. Então a Dona Aranha vai se reunir com sua equipe, com a líder mandando ela não baixar a guarda, já que a Wellston nunca perdeu uma batalha antes. E a Dona Aranha manda ela não se preocupar, já que ela vai parar de brincar. Então Elaine anuncia a luta entre o rei e a rainha, com a aranha invocando suas 8 patas para atacar o Arlo, que só defende com sua barreira. Então ela pega impulso e pula com o auxílio das patas, para tentar achar um ponto fraco para atacar. Mas o Arlo só estica a mão e defende todos os ataques dela com sua barreira, fazendo ela recuar, já que a habilidade do Arlo, além de defender, também reflete o dano causado, como se fosse aquela armadura de espinho lá do Mine. Então a aranha fica frente a frente com o Arlo, então ele caminha até ela, com superioridade num olhar enquanto sorri, no que a aranha tenta ir para trás. Porém, o Arlo usou sua barreira para prender ela, a encolhendo lentamente até ele entrar na barreira com ela, fazendo ela logicamente atacar. Mas assim como antes, seus ataques são inúteis. Então o Arlo encara ela de cima, dizendo que está decepcionado com o quão fraco ela é. Afinal de contas, ele tinha escutado bastantes rumores sobre ela ser forte, mas ela parece apenas alguém inútil. E essa fala claramente enfurece ela, que tenta atacar ele com um tapa, mas ele desvia e agarra a mão dela e começa a enforcá-la, fazendo a líder da equipe da aranha entrar em desespero e parar a luta. Mas o Arlo não tá nem aí e continua enforcando ela, mesmo com os gritos de desespero da líder rival. Então Valete Azul decide fazer algo e ataca a barreira do Arlo, mas ele apenas dá de cara com a barreira, se ferindo gravemente, enquanto o Arlo segue enforcando a garota de cabelos brancos enquanto sorri. E a única voz que consegue chamar a atenção do Arlo é a da Seraphine, que manda ele parar. Então ele pensa que mesmo depois de ficar fora por tanto tempo, ela acha que pode apenas voltar e lhe dar ordens. Então ele começa a enforcar a garota, só que com as duas mãos dessa vez, fazendo a Seraphine ir em direção a ele com sua habilidade, e socando sua barreira, usando sua habilidade para romper ela com um único ataque, fazendo ele sentir dor e largar a garota. Então Arlo grita com a Sarah, perguntando o que ela tem na cabeça para atacar o próprio companheiro. Então a enxerida diz que 2 companheiros de equipe brigando é horroroso, só que a Sarah vai até ela, dizendo que a guerra territorial ainda está em andamento, e ela tem 2 opções: desistir da luta agora, ou seguir com a batalha e enfrentar ela na próxima rodada, no que ela obviamente arrega e desiste. E já no trem, com a Elaine curando o Arlo, ele pergunta pra ela o que deu na Seraphine, no que a Elaine responde que não sabe, já que ela não escuta nada do que ela diz. Então Arlo diz que a única obrigação da Elaine é manter a Seraphine sob controle, e se ela não fizer isso, qual o sentido da Elaine ainda ser companheira de quarto dela? No que a Elaine diz que é tudo culpa dele, já que antigamente a Seraphine sempre foi perfeita em tudo, e todos a idolatravam, mas desde que ela começou a andar com aquele maldito aleijado, tudo mudou. Então Arlo pergunta sobre esse tal de John. Então a Elaine responde que ele é um fracote que nem tem habilidades, mas por algum motivo ele e a Seraphine se aproximaram, e no dia anterior ela até dormiu na casa dele, deixando o Arlo aparentemente bravo ou com ciúme, já que ele mandou a Elaine ficar de olho nela e o avisar se ela fizer qualquer coisa suspeita. E quanto ao John, ele mesmo vai lidar com ele, ou ensinando como deixar o like no vídeo, hein? Pô, rapaziadinha do mal, faz a boa pro seu pai aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, pô, não custa nada, de graça, me ajuda pra caralho aqui. E sobre a obra, tipo assim, rapaziada, o desenvolvimento é lento, mas eu prometo pra vocês que a obra é muito boa. Em relação à arte, pô, dá um descontinho pra autora, pô, ela escreve, roteiriza e ainda por cima desenha, pô, dá um descontinho pra coitada. Mas isso aí, rapaziada, forte abraço.